Padre, gostaria muito que o senhor falasse sobre transtorno bipolar, pois o meu esposo tem essa doença e ele foi se confessar e o padre disse que essa doença não tem cura. Gostaria que o senhor também falasse sobre a síndrome do pânico, sobre a depressão. Minha filha, são muitos assuntos e eu nem tenho competência para ficar falando deles. O que eu posso dizer é que o transtorno bipolar pode ser tratado, sim. Existe medicamento. A pessoa que identifica o transtorno bipolar, ou melhor, ela nem consegue identificar, é o médico que vai dizer isso, né? Mas se ela apresenta sintomas que já, de alguma forma, indicam que ela está sofrendo o transtorno bipolar, ela precisa de um psicoterapeuta, precisa de um psiquiatra, e existe medicação sim, para ajudar a minimizar os efeitos da bipolaridade, porque a pessoa sofre muito com isso. A pessoa bipolar, ela tem uma dificuldade muito grande de administrar-se, porque quem não tem o transtorno já tem dificuldade, não é assim? Não é fácil a gente se administrar, não é fácil a gente dar conta de ser quem a gente é. Diariamente nós estamos vivendo um embate para a gente dar conta de ser quem a gente é, para a gente não ficar sucumbindo com as nossas mentiras, com as mentiras que os outros julgaram sobre nós, com as projeções que vieram de fora, porque às vezes a gente nem chegou a ser quem a gente pode ser. A gente se reduziu a ser quem o outro gostaria que a gente fosse. É um crime. Então o embate ele é pessoal, diário, até para quem não tem o transtorno. Eu preciso olhar no meio de tudo aquilo que eu sou, quem eu sou de verdade no meio desse monte de coisa que eu faço. Eu faço isso, faço aquilo, papapá, você. Quando você olha para a sua vida, você tem uma série de atividades que pode sim ocultar quem você é de verdade. Aí você precisa fazer o seu esforço para identificar. Onde é que eu sou mais verdadeiro? E ali estabelecer a sua luta. Eu gosto de fazer uma leitura religiosa disso, porque isso é psicologia. Psicologia vai nos dizer que nós precisamos lutar pela nossa verdade pessoal. Quando você faz uma leitura religiosa, você vai identificar assim, Deus quer a minha verdade. Deus sabe quem Ele criou. Deus sabe muito bem aonde o Padre Fábio pode chegar. Mas o diabo sabe também. O diabo divide esse conhecimento com Deus. Então qual que vai ser a ação de Deus na minha vida? Potencializar, abrir os meus caminhos, colocar pessoas na minha vida que me ajudem a chegar ao que Ele quer que eu seja. Porque Ele me ama, e quem ama quer que o outro seja o máximo que pode ser. O diabo vai fazer o mesmo trabalho, só que o contrário. Ele vai começar a colocar pessoas para me impedir de ser quem eu sou, situações, até cansaços. Muitas vezes nós que trabalhamos demais, nós ficamos uma presa fácil para o demônio. Porque é no cansaço muitas vezes que nós perdemos o controle daquilo que não pode ser perdido. Muitas vezes porque estamos no ativismo, nós deixamos de preparar o coração para que Deus encontre espaço para nos fazer ser quem a gente é. É por isso que o ativismo é o território privilegiado para a ação do demônio. Aí, quando eu não tenho condições de me administrar, quem é que vai me administrar? As minhas fraquezas, os meus pecados, os meus excessos. Então será sempre um embate pessoal. Agora o bipolar, ele não tem condições de estabelecer essa luta, porque ele está psiquicamente prejudicado por um transtorno que se estabelece, minha gente, por motivos que eu desconheço. Eu não sou médico, aí nós teríamos que trazer aqui um psicoterapeuta para poder nos dizer por que nasce um transtorno bipolar. Um trauma, por exemplo? Uma perda? Porque, na verdade, o que é o transtorno bipolar? Uma maneira que a pessoa tem de esconder aquilo que ela não tem coragem de assumir para ela mesma. Por isso, 2, 3 personalidades. De repente, ela é a pessoa mais carinhosa do mundo, mas num estalo de dedo, ela se torna a pessoa mais cruel que nós podemos conhecer. E não é bom ser assim.
É preciso que a gente tenha uma estabilidade, até mesmo para facilitar a convivência de quem está ao nosso lado. Eu não posso amanhecer cada dia de um jeito. Aqueles que vivem comigo vão ficar muito mais tranquilos se souberem que eu tenho uma estabilidade emocional. Claro, há dias em que a gente está mais triste, há dias em que a gente está mais animado, mas um equilíbrio nisso tudo. Então, quando nós identificamos que há um transtorno bipolar, nós precisamos de ajuda. Agora, há uma questão muito importante, minha gente. Nós não podemos usar dessa doença que é séria para poder justificar os nossos desequilíbrios pessoais. Tem muita gente aí querendo também se passar por bipolar só para ocultar os seus pecados, as suas negligências pessoais, os seus descuidos. Isso não é justo. Volto a dizer, o empenho pessoal para poder favorecer a ação de Deus, para potencializar ser quem a gente é, isso é diário. A gente não pode brincar com isso, não. Eu preciso todos os dias me empenhar para que a minha vida seja um território, seja um canteiro de obras de Deus e não do seu inimigo. Eu sou um canteiro de obras onde Deus precisa ser o arquiteto, o construtor. Agora, se eu abro a guarda, é bem provável que esse diabo, esse infeliz que não tem o menor interesse na nossa felicidade, ele venha colocar em nós os seus trabalhadores, o que nós não queremos definitivamente.